Bom, agora eu vou explicar essa barra superior aqui, ó. Toda essa parte superior. Começando por aqui. Isso aqui é o tipo de janela que vai abrir. Por exemplo, a gente está na janela de exibição 3D, que é essa aqui que vocês estão vendo. Mas se você quiser, por exemplo, entrar na aba de editor de imagens, ou então tabela de animação, aí ele vai trocando, entendeu? Vou voltar para a janela de exibição 3D, que é onde você vai produzir os objetos. Aqui ao lado é o modo que você vai estar. Modo objeto é onde a gente está aprendendo, que é essa área toda que eu estou ensinando agora. Modo edição é onde você vai editar apenas um determinado tipo de objeto. Por exemplo, se eu clicar aqui nessa poltrona e entrar no modo edição, vocês podem ver, ó, que vai aparecer todos os polígonos dela. Eu posso modificar, eu posso acrescentar alguma parte superior, por exemplo, a essa cadeira, ó, um extrude aqui. Eu consigo fazer várias modificações para um determinado objeto. O modo escultura eu vou explicar mais pra frente, que é aqui o sculpting. Depois o modo de pintura de vértices, pintura de influência e pintura de textura. Isso eu vou explicando ao longo do curso para ficar mais fácil de vocês entenderem. Voltando ao modo objeto, ao lado tem visualizar. Na aba visualizar, você consegue modificar os componentes de visualização do modo objeto, ou no caso layout, né? Por exemplo, quando eu clico aqui na barra lateral, ó, ela aparece uma barrinha aqui na lateral para vocês. Por exemplo, se eu desclicar essa barra lateral, ela vai estar fechada, mas é só clicar aqui, setinha pequena, que ela volta a aparecer novamente. E caso eu queira fechar, ó, você vem aqui, espera a seta ficar desta forma e arrasta para a direita. Bom, vou deixar aberto porque eu vou explicar agora o que é essa parte aqui. A barra item aqui nessa vertical, ela mostra as transformações, que é onde mostra a localização, ó, a localização, a rotação, a escala e a dimensão do objeto. Aqui na ferramentas, quando você entra, você consegue afetar um único item da cena. Por exemplo, se eu clicar em origem, a única coisa que eu vou conseguir fazer é mover essa origem, eu não consigo fazer mais nada na cena. Aí eu tenho que clicar, por exemplo, G, e aí eu arrasto e movo a origem do objeto, que no caso é o objeto poltrona. Bom, agora vindo aqui na aba visualizar, você foca a visualização em determinados elementos. Por exemplo, annotations aqui embaixo. As anotações você consegue modificar a cor, a opacidade, e aqui você consegue modificar a opacidade, ó, ela vai ficando mais opaca, mais transparente e chama menos atenção no caso. Aí você consegue também adicionar uma espessura mais grossa, uma espessura mais fina a ela. Agora eu vou fechar aqui para explicar a outra parte, que é a selecionar. Bom, aqui em selecionar você consegue selecionar todos os objetos da cena. Por exemplo, também consegue fazer a mesma coisa através do atalho A. Vocês lembram que eu peguei, cliquei A e seleciono todos os objetos da cena? É a mesma coisa, você pode vir ali e ele seleciona tudo. No caso, se você não quiser selecionar nenhum, é Alt A. Se você quiser inverter, é o Ctrl I, que eu tinha ensinado para vocês. Por exemplo, ó, eu quero selecionar todos menos esse hack. Então, Ctrl I. Aí ele vai e seleciona todos, menos o hack. E embaixo tem outras formas de seleção. Por exemplo, a caixa, que aqui vocês aprenderam, que tem a forma de círculo em laço. Tem como selecionar por tipo, por exemplo, eu consigo selecionar todas as malhas, que no caso todas as malhas vai ser todos os objetos aqui da cena. Mas eu consigo também selecionar, por exemplo, somente a armação, somente os vazios, ó, vazio, selecionou apenas os vazios. Depois eu vou explicar o que são esses vazios. E outros modelos de seleção que você vai usando conforme vai necessitando. Adicionar. É aqui que você adiciona novos objetos à cena. Existem várias opções para ser inserida. Por exemplo, aqui eu consigo adicionar um plano, eu consigo adicionar um cubo. Você pode ver que está adicionando um em cima do outro porque o centro do 3D cursor está ali. Consigo adicionar um macaco. Bom, o macaco é a Suzane, deixa eu movimentar aqui para vocês verem ela.
Como vocês podem ver, ó, aqui tudo que você for adicionando vai aparecendo na coleção de cena aqui na lateral. Aí você consegue adicionar superfícies, curvas, metaesfera, texto, volumes, lápis de cera, armação. Ó, essas armação são os ossos, tá bom? Usados para fazer movimento de seres, tipo assim, de bonecos, personagens humanos, animais também, ou até mesmo plantas. Os vazios são objetos que não são renderizados na cena, mas ajudam na locomoção de um grupo de objetos. Por exemplo, eu vou criar um vazio aqui, ó, vazio. E eu vou juntar ele com o cubo e com a Suzane. Eu clico em Shift e vou clicando nos objetos. Na verdade, eu vou clicar no vazio por último, que é com CTRL. E aí eu coloco Ctrl P. Você define um parentesco para o objeto. Aí, no caso, tudo que eu fizer com esse vazio que foi criado, que no caso ele está aqui no centro do 3D cursor, se eu clicar só no vazio, tudo que eu fizer com ele, por exemplo, escalonar, escalona já a Suzane e o cubo junto. Se eu mover ele, movimenta os dois, entendeu? Se eu rotacionar, ó, ele rotaciona de acordo com o centro do vazio. Imagem, você consegue adicionar uma imagem para referência ou plano de fundo, e assim você consegue visualizar dentro da cena o objeto que vai criar. Facilita a cópia de detalhes, entendeu? Por exemplo, eu quero criar um tanque de guerra. Eu venho, coloco uma referência de fundo e vou copiando os detalhes com os objetos. No caso, o cubo, o cilindro. A luz, você consegue adicionar vários modelos de luz, como, por exemplo, o sol. A luz diária, que você atinge um alvo em específico. No caso, a gente não está vendo essa luz agora porque ela não está, não estamos no modo de renderização. Eu vou mostrar para vocês depois como que funciona. Funciona mais como uma luz de um poste, né? Daí tem a diária, que geralmente é usada para residências ou algum objeto que tem luz. Aí depois tem a sonda de luz, onde você marca um território para a luz percorrer. Assim é focado a refração apenas nesse ponto. No caso é usado bastante em vidros e ambientes personalizados. Aqui na câmera, você adiciona outra câmera ao projeto e por fim campos de força, que você consegue trabalhar com as propriedades físicas do objeto. Por exemplo, eu consigo adicionar um vento, eu consigo adicionar um magnetismo nele, uma revoada. Bom, aqui no objeto, você consegue efetuar todas as transformações que ficam no modo objeto, aqui, ó, no caso, transformações. Você consegue aqui também, tá bom? Que no caso é mover, rotacionar, escalonar, definir a origem. Aqui você tem as opções para a origem do objeto. Espelhar, ele é usado quando o objeto é simétrico, assim você espelha os eixos, tá bom? No caso, você escolhe X, Y ou Z para espelhar e ele modifica do outro lado automaticamente. Vocês também podem espelhar pelo atalho Ctrl M, ó, Ctrl M. Limpar é o reset da escala, isso aqui a gente vai fazer para evitar de dar bug no programa. Atrair, você move o objeto para o alvo, no caso aqui eu coloquei o 3D cursor e ele automaticamente se move até ele, por exemplo. A seleção para o 3D cursor, não tem nada selecionado, peraí. Aqui. Atrair a seleção para o 3D cursor. Aí ele vai para lá, onde está 3D cursor. Aqui você consegue duplicar o objeto, mas é só usar a tecla de atalho Shift D. Você faz uma cópia do objeto. Duplicar vinculada é Alt D. Você faz uma cópia do objeto, mas que faz parte desse objeto e não um novo igual com Shift D. Juntar é Ctrl J, você junta os objetos, os tornando um só. Por exemplo, eu vou criar 3 objetos, vou selecionar eles. Ó, os 3 objetos que eu criei estão aqui na coleção de cena. Eu vou selecionar eles clicando em Ctrl, tá bom? Ó, eu pressiono Ctrl e vou clicando com o botão esquerdo do mouse nos outros objetos, no caso aqui. E depois eu clico Ctrl J. Aí eu transformo todos em um só. Por exemplo, se eu quiser mover ou rotacionar todos em um único objeto. Copiar objetos é Ctrl C, colar objetos é Ctrl V. Parentesco. Aqui no parentesco, você define o parentesco que um objeto tem com o outro.
quando o objeto não pode ser juntado, mas você quer que ele siga outro objeto. Aí você clica em Ctrl P e define o parentesco. Por exemplo, aqui eu abri um humano com os ossos, tá bom? Quando eu venho no modo pose e clico em um osso e faço a rotação, apenas o osso se move, mas eu não quero que isso aconteça, eu quero que o corpo se mova junto com o osso, entendeu? De acordo com o meu movimento do osso, o corpo também tem que ser modificado. Aí, então eu volto para o modo objeto, eu vou clicar no que eu quero que siga os ossos, que no caso é aqui, até a armação, eu clico Shift e clico até na armação. Eu venho aqui para essa parte do centro, Ctrl P. Aí eu vou usar o parentesco de pesos de influência automáticos. Ele demora um pouquinho para juntar um ao outro. Pronto, agora ambos são parentes. Eu vou voltar no modo pose e vocês vão ver que quando eu mover a cabeça, o corpo também vai junto. Então, eu venho, clico em armação, vou para o modo pose, eu pego, clico aqui na cabeça, rotacionar. Agora, quando eu rotaciono para um lado e para o outro, a cabeça está vindo junto com os olhos, junto com a boca. Claro que precisa de alguns ajustes, né? Mas, usando o peso de influência automático, depois você faz esses ajustes. E o que realmente importa é que agora todos os ossos estão conectados com o corpo sem a necessidade de juntar eles, apenas tornando eles parentes.